uma quarta-feira, nós acabamos enveredando por discussões teológicas. Que quem não presenciou, que quiser, ela está gravada. Eu, inclusive, ontem revi esse nosso seminário de quarta-feira passada, que foi praticamente a metade dele para discutir questões teológicas propriamente. Eu, inclusive, coloquei aqui que eu me dei conta, lá pelos meus, sei lá, 13, 14 anos de idade, ainda adolescente, de que eu podia ter alguma propensão para o pensamento, sendo aluno do Colégio Maristas e escutando as coisas que os padres diziam, não é? E isso era 1960, mais ou menos 61, 62. O que os padres diziam, imagina aqui em São Luís, 1962, a cidade devia ter seus 350 mil habitantes no máximo. É as descrições que eles faziam do inferno, né? E, ao mesmo tempo, os atributos de Deus: onipotente, onisciente, onipresente e infinitamente bom. E isso me deixou assim realmente encucado, porque eu fiquei com essa questão: como é possível ser onipresente, onipotente e onisciente? Até aí ainda vai. Mas acrescentar a isso infinitamente bom, e eu me perguntava, e como é que tem inferno então? E ainda por cima, como é que esse inferno é eterno? Porque o inferno poderia ser um lugar de transição para o sujeito pagar pecados, mas isso não é o inferno, isso é o purgatório, que vai justamente aí purgar, não é? Vai punir no sentido de purgar, ou seja, purificar. O purgatório aí seria uma espécie de purificatório. Para Se quem poderia ainda tem até usar esse jeito, né? nome. Para quem Hein? ainda tem jeito. Para Para quem quem ainda ainda tem tem jeito. jeito. Pois é, não está de todo perdido, não é? Quem vai para o purgatório é sempre lugar de passagem. Ninguém fica no purgatório. Não é lugar de permanência. O lugar de permanência é o paraíso, o céu e o inferno, só esses dois. Não é? Eu estou falando aqui na teologia católica, sobretudo. Então, esses são os dois lugares de permanência. O purgatório é lugar de transição, mas é uma transição de purificação. E a purificação se faz justamente pela punição, pela purgação. Daí o nome. E eu ficava aqui me perguntando: não pode ser possível isso. A questão do inferno eterno. Porque se Deus é infinitamente bom, como é que pode haver um inferno eterno? O inferno estaria mais para o purgatório, mas ser condenado para todo o sempre, seja lá o que isso for, porque afinal de contas, o que é todo o sempre? Eis uma questão que ultrapassa inteiramente a nossa capacidade de compreensão, não é? Mas essa condenação eterna não é própria de nenhum ser misericordioso. E aí eu comecei a colocar essas coisas em dúvida, o que me levou, num primeiro momento, a negar a existência de Deus. Eu me tornei ateu lá pelos meus 14 ou 15 anos, e depois, à medida que eu fui aprendendo mais a pensar, estudando várias coisas, inclusive filosofia, eu vi que a conclusão era falsa. Não é que Deus exista ou não exista. Existindo ou não, não pode juntar todos esses atributos num ser único. Isso independe de existir Deus ou não existir. O que é que quer que seja onipresente, onipotente e onisciente e infinitamente bom é incompatível com o inferno eterno. E eu até digo, isso eu posso até discutir com qualquer teólogo, não é? Me lembrei, inclusive, daquela vez que eu fui fazer
foi a escola que promoveu, a Teresa Nazar que me convidou para fazer isso, um encontro com um sheik muçulmano, eu não sei se é esse o termo, É mas isso um mesmo, clérigo, é isso mesmo. clérigo muçulmano, que foi lá E na na livraria, travessa. na Shake, Travessa, não é? foram um E eu shake. aprendi com ele uma coisa muito interessante, a usar com mais propriedade a palavra fundamentalismo. Porque eu levei para lá a palavra fundamentalismo no sentido comum. E ele colocou não. A religião é sempre fundamentalista, no sentido de que ela tem os seus fundamentos. E esses fundamentos são irremovíveis, porque são eles que fundam, no duplo sentido de inaugurar e de sustentar. Eles são a base, a fundação. Você pode falar de fanatismo, aí é outra coisa, mas fundamentalista todo religioso é. E se a gente estender isso para outras áreas, de alguma maneira, no campo da política também, ela se assenta em fundamentos, não é? Então, o socialismo, por exemplo, ou o capitalismo, eles se assentam em determinados fundamentos, que são os seus pressupostos, que estruturam aquilo, que são estruturantes. Então, nessa perspectiva, isso tudo é fundamentalista no sentido de ter fundamento. E ele diz isso que você está falando seria mais fanatismo. E eu fiquei, até hoje, tanto que eu estou citando isso, eu, na verdade, fiquei muito grato por ter escutado isso, que é uma diferença fundamental, de fato, né? Mas então, quer dizer, de repente a questão do purgatório, não é? E dessa etimologia, não é? De punir, que eu não conhecia, mas que tem tudo a ver com isso aqui de que a gente está tratando. Então, aqui fechamos o parêntese de discussão teológica e vamos voltar ao ponto em que nós paramos aqui no item E do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Eu tinha levado até um momento em que Freud, porque esse item E do capítulo 7º tem por título o processo primário e o processo secundário. Ponto. O recalque. É o título do item E. Então, ele já vinha falando, a gente já vem acompanhando isso já faz tempo. Eu estou até tentando ver se hoje a gente consegue dar um fecho, pelo menos nessa parte do processo primário e secundário, com certeza vamos conseguir dar. E nós tínhamos parado na parte em que Freud diz que tanto o processo primário quanto o processo secundário visam a obter identidades, determinadas identidades. Bom, e nós sabemos que identidade não é propriamente um termo psicanalítico, não é um termo técnico da psicanálise. Identificação, sim, mas identidade não propriamente. Mas aqui, no caso, é identidade mesmo, no sentido de aquilo que é idêntico a si mesmo, até no sentido aristotélico, do princípio da identidade. O que é, é. O que é idêntico a si. O que é enquanto é. Então, é aqui o princípio da identidade, que é diferente da igualdade. Eu até relembrei que uma vez eu usei raiz quadrada de 25 é igual a 5. Isso é uma igualdade, mas não é uma identidade. Eu não posso dizer que raiz quadrada de 25 é idêntico a 5, porque não são idênticos, mas são iguais. É uma igualdade que você, inclusive, usa o sinal de igualdade, não é? Lá na matemática. Então, Freud diz que esses dois processos visam estabelecer uma identidade. Em que sentido? O processo primário, diz ele, busca uma identidade perceptiva.
E o processo secundário, uma identidade de pensamento. Isso tem tudo a ver com o item B desse próprio capítulo 7º, em que Freud trata da regressão. Porque a identidade perceptiva, ela se dá por uma via regressiva, né? Ela se dá por uma via regressiva tanto nas alucinações quanto nos sonhos, que também são alucinações, diga-se de passagem, não é? Então, na regressão, há uma identidade perceptiva. E ele vai colocar, inclusive, o sentido em que ele utiliza a palavra regressão. A transformação de um pensamento numa imagem. A transformação daquilo que seria pensado em alguma coisa que é imagada. Não é propriamente imaginada, porque imaginar já implica uma atividade, digamos, do pensamento, não é? Do processo secundário. Mas é imagado, quer dizer, projetado como uma imagem. Então, o processo primário busca uma revivescência da própria percepção. O modelo primário disso é o bebê que alucina, que está na origem do primeiro desejo, onde há uma busca de uma identidade perceptiva, ou seja, de repetir a própria vivência de satisfação, que aí se dá pela via regressiva, é a identidade de percepção, e outra coisa é a identidade de pensamento. E ele vai dizer que na idade, que na identidade de pensamento, se procura, digamos assim, a relação, se procura, como ele diz, as vias de ligação entre as representações. Então, a identidade perceptiva, ela é uma apresentação em imagem, que pode ser uma imagem sonora também, porque eu acho que a gente pode utilizar, já Saussure utiliza o termo imagem acústica, não é verdade? Ele usa o termo imagem acústica para falar da representação dos fonemas, da representação dos sons. Então, seria essa imagem perceptiva, que pode ser auditiva, pode ser visual, mas é a percepção que se atualiza, e a identidade de pensamento, onde o que importa, diz Freud, são as vias de ligação. E essa parte ele diz, vou ler, página 545, 546 daquela edição da Imago. Está aqui. O pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. Então, veja bem essa observação. O pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações, tendo cuidado de não se extraviar pelas intensidades dessas representações, que é uma sacação primorosa, onde, ao mesmo tempo, ele faz uma articulação das intensidades, quer dizer, o ponto de vista econômico da metapsicologia, com as representações que vão apontar, não necessariamente, mas que vão apontar de toda maneira, no sentido do simbólico, porque nem todas as representações são representações de palavra, não é? Em Freud. Ele vai, inclusive, colocar que o recalque há uma diferenciação entre representação de palavra e representação de coisa. E coisa aí, eu não sei se a Natalice está por aqui ou alguém que conheça alemão, coisa aí ele não usa Ding, ele usa Zach, S-A-C-H, a Natalice está aqui, sim. Ele usa S-A-C-H. Se você puder brevemente acrescentar alguma coisa, Natalice, porque ele não usa Ding,
Aí, ele usa SACH. Isso, boa noite, Agostinho, tudo bem? Tudo É bem. porque Sache, a palavra Sache é quando a gente se refere a um objeto concreto, alguma coisa concreta. E das Ding, aí vai ser para algo que você não consegue nem concretizar, por exemplo, né? Por exemplo, pode ser algo que eu imaginei, algo que eu pensei, ou qualquer coisa também, tudo junto. Algo abstrato também pode ser das Ding, né? Mas Sache não. Sache geralmente é quando você se refere a um objeto mesmo, concreto, e que você pode nominar, por exemplo. Quer dizer, você pode dar o nome. Por exemplo, se eu digo assim, pensamento é um substantivo. Ele, se é um substantivo, ele é figurado como uma coisa, por assim dizer, uma coisa abstrata. No alemão, seria qual a palavra? Aí seria das Ding e não Sache. Tanto é que Seria a palavra Ding. Sache, ela vai entrar junto com o verbo fazer e eles juntos se formam uma palavra composta que significa fato. Tatsache, factual, fato. Sim, sim, Entendeu? A coisa que faz tá é um bem. fato. De toda maneira, continua, é um substantivo tanto quanto é um Sim, substantivo em português, não é? é. Porque designa aí não propriamente, vamos dizer, coisa, mas um ser. Aham. Caiu, tem que esperar ele voltar. Ou tudo aqui. Aí, de repente, sumiu, aí voltou. Ainda bem, não é? Mas o que que eu estava dizendo justamente? Ah, sim, essa questão da. Por quê? É por isso que, quando se faz uma designação de um substantivo, não se articula propriamente a coisa, se articula a ser, não é? O substantivo designa os seres, que podem ser próprios ou comuns, concretos ou abstratos. Por exemplo, inteligência é um ser abstrato, mas nem por isso deixa de ser um ser, não é? Então, o substantivo ele vai designar propriamente os seres que podem ser coisas ou não. Eu acho que essa mesma distinção tem nas outras línguas, né? E aquilo que você consegue dar um nome, né? Aquilo que você nomeia se torna substantivo. Sim, principalmente quando você nomeia na qualidade de substantivo. Por exemplo, nada é um pronome indefinido, mas o nada é um substantivo. A mesma Exatamente. coisa. Assim como os verbos também. Andar, Isso, o ser, andar. isso, ser é um verbo. O Uhum. ser ou os seres já é um substantivo. Então, é o que o alemão e o português fazem bastante. Por exemplo, das sein é ser ou estar, né? É, E em sim. português a gente também faz isso bastante. A gente pega um Uhum. verbo e o transforma em substantivo. A gente começa a Sim, nomeá-lo, né? sim. Exato, exatamente. E, em princípio, qualquer verbo pode ser substantivado, Verdade. não é? Qualquer verbo. E, aliás, qualquer palavra da língua, verbo Uhum. ou não, qualquer palavra pode ser substantivada, não é? Agora é um advérbio de tempo, mas se eu digo o Ou agora, agora. é um substantivo.
Então, quer dizer que, no caso aí, essa representação de coisa é nesse sentido que não é ding, que é o Aham. sentido de uma coisa, um substantivo mais propriamente dito. Como É um isso? objeto, por exemplo, né? Exato. Então, o pensar tem que se interessar pelas ligações das representações sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. Da vez passada, eu até dei um exemplo que a Teresa Nazar estava escrevendo, estudando a questão de tragédia, e eu disse assim: a tragédia tem toda aquela questão da catarse, que a catarse implica naquelas duas emoções fundamentais que Aristóteles já aponta, o medo e a compaixão, não é? Então, a tragédia implica essas duas coisas. Mas vamos dizer que enquanto ela está escrevendo sobre tragédia, ela se deixa tomar de tal maneira por essas emoções que ela não consegue mais escrever. Porque é justamente o que o Freud está dizendo aqui. O pensar tem que se interessar pelas, como é que ele diz? Pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. Mas logo a seguir, Freud, que não é tolo nem nada, ele diz logo, mas o processo primário provoca desvios inevitáveis nas cadeias de representações pré-conscientes, o que obriga o processo secundário a se libertar cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio do desprazer e a restringir o desenvolvimento do afeto na atividade de pensamento ao mínimo exigido para que ele atue como um sinal. Quer dizer, o processo secundário, como o processo primário, por mais cuidadoso que você seja, por mais que você defina muito bem os seus termos e vai tirando todas as ilações lógicas a partir daí, por mais cuidado que você tenha, o processo primário, ele sempre vai provocar desvios na mais rigorosa de todas as demonstrações. Então, quer dizer, isso é uma coisa super importante, porque não há como você excluir a atuação do processo primário, ou seja, do inconsciente. Porque, afinal de contas, o processo primário nada mais é do que a lógica do inconsciente, não é? A gramática dos processos inconscientes. Então, por mais rigoroso que você procure ser numa definição que é dada mediante o processo secundário, o processo primário sempre pode provocar desvios, não é? de- nas elaborações do processo secundário, o secundário, se vê obrigado a controlar o máximo possível o princípio do desprazer e restringir a que ele compareça apenas como um sinal. Quer dizer, como um sinal de que alguma coisa pode não ser por ali por onde você está indo. Ou por um sinal que pode aparecer como uma formação do inconsciente, como algo que rompe a cadeia, como quando o sujeito diz uma coisa e, ao mesmo tempo, diz outra, que para mim digamos, o tipo de ato falho mais primoroso. Não é propriamente quando você vai dizer uma coisa e você diz outra.
É quando você vai dizer uma coisa, você diz a coisa que você ia dizer, mas com isso você diz também outra, da qual você não se deu conta, não é? Aquele exemplo que eu já dei inúmeras vezes, mas não me lembro se é aqui, uma das minhas primeiras analisandas, uma vez, ela não pôde ir num dia, no outro dia, ela chegou e disse assim: Desculpa que eu não pude chegar ontem, mas é porque choveu muito e eu fiquei, e eu fiquei presa. Como é o nome da escola, meu Deus? No Reino Infantil. Eu não pude chegar porque choveu muito e eu fiquei presa no reino infantil. Eu digo, você ficou presa no reino infantil? E aí ela atinou com outro sentido. E que tinha a ver, inclusive, com questões que ela vinha trabalhando nessa ocasião. Então, veja bem, ela estava falando de uma coisa que era o nome de uma escola, onde ela era professora, e, ao mesmo tempo, ela falou em cheio numa coisa que tinha a ver com o sintoma que estava sendo trabalhado, e que é o sintoma realmente de todo neurótico, não é? Não é o que diz Freud, os histéricos sofrem de reminiscências, né? Quer dizer, eu fiquei presa no reino infantil. Então, isso para mim é o ato falho mais típico, mais frutífero, digamos assim. É quando o sujeito não é que ele troque uma coisa pela outra, ele vai dizer o que ele ia dizer, diz isso, mas junto com isso, sem se dar conta, ele diz ao mesmo tempo outra coisa, e essa outra coisa tem a ver com aquilo de que se trata, digamos assim, no trabalho de análise. Apesar disso, conclui Freud essa passagem, nosso pensar está sempre exposto a um falseamento por interferência do princípio do desprazer. Isso é essencial. Aquilo que, inclusive, foi colocado há pouco, eu acho que foi pela Teresa Meloni, aquela questão daquele ideal de ciência, aquela coisa positivista, de dar conta inteiramente do seu objeto, não é? De tornar, digamos assim, o conhecimento idêntico ao seu objeto, que é um ideal positivista e também neopositivista, com a diferença de que, principalmente o neopositivista, ele vai dizer que não se consegue atingir isso, tornar o conhecimento idêntico ao seu objeto. Mas só que ele vai colocar isso, essa impossibilidade, mas como uma dificuldade de fato. Ou seja, a ciência não consegue dar conta inteiramente do seu objeto, porque a ciência ainda está em progresso, ainda a ciência se faz por retificações, não é? É uma acumulação por descontinuidade que vai se dando por retificações, mas no ideal positivista, ao final, ainda que em tese, chegará um momento em que o conhecimento será idêntico ao seu objeto. O que nós ou vários outros ramos da filosofia vão colocar isso como impossível, e a psicanálise mais ainda. Quer dizer, essa identidade absoluta do conhecimento e do seu objeto, que é o velho ideal positivista, ela é impossível não apenas de fato, porque nós não avançamos ainda o suficiente, mas de direito, porque não é possível atingir isso. E aqui, já que eu abri esse parêntese filosófico, servindo-me da psicanálise, eu vou colocar duas coisas que demonstram essa impossibilidade, não de fato, mas de direito. Lá se foi.
Ah, se foi, é ótimo. E tem uma internet muito instável. Eu me lembrei, Tereza, que o Magno dizia: o pensamento mente. O pensamento mente. Verdade, verdade. Está demorando. Gente, Voltou. O Agostinho tá sem som. para mim ainda não voltou, não. Toda vez que ele volta, ele me priva da voz. O Agostinho estava falando para a Tereza que o Magno dizia: o pensamento mente. O pensamento mente, né? É, É isso? é, É, é. O é Magno, bastante, o é Magno bastante dizia interessante, isso. inclusive porque mente também é substantivo. O Aham, pensamento mente, mente. não é? O ato de pensar é um processo Mental. mental. E até se pode dizer que a mente A mente mente. mente também. A mente também mente. Muito bem, Léo. Aqui, isso que Freud está dizendo, que a gente tem cuidado de não deixar o pensamento se extraviar pela incidência do processo primário. Eu aqui, com essa interrupção toda, que já é a segunda, acabou o meu pensamento se extraviando de algum modo. Mas, de toda forma, é isso. Por mais rigoroso por mais que você depure, por mais que você faça uma demonstração no modelo geométrico, não é? Mas preciso, sempre haverá uma possibilidade de uma falsificação. E eu, inclusive, dei como exemplo aqui a geometria de Euclides, que a geometria de Euclides, até o século XIX, era considerado algo no campo do absoluto. Kant disse da geometria de Euclides que ela era uma obrigatoriedade mental, quer dizer, é uma lei do pensamento ser euclidiano. Só que no século XIX, dois geômetras, Riemann e Lobachevsky, fizeram uma coisa aparentemente simples, mas que levou 2.000 anos, mais de 2.000 anos para ser feita. Conceberam a geometria num espaço curvo e não plano. Isso foi uma das coisas mais revolucionárias que o pensamento humano já concebeu, porque a geometria de Euclides é totalmente válida com o pressuposto de que o espaço seja plano. Mas se o espaço é curvo, aí, por exemplo, o quadrado da hipotenusa, ele não é mais igual à soma do quadrado dos catetos. Ele ou é maior ou é menor, mas igual não é. Se a curva é positiva, como assim na superfície de uma esfera, Deixa eu tomar meu remédio das 8 agora, esperando. de toda maneira, quer dizer, eu estava dando o exemplo da geometria euclidiana. Se você, por exemplo, traça um triângulo retângulo na superfície de uma bola, o quadrado da hipotenusa será menor do que a soma dos quadrados dos catetos, que é a geometria de curva positiva de Riemann. Se você traça no fundo de um prato, por exemplo, que a curva é assim, é aberta, aí o quadrado da hipotenusa será maior do que a soma dos quadrados dos catetos, que é a curvatura negativa de
Lobachevsky, mas nunca será igual à curva, ou a soma dos quadrados dos catetos, a não ser que o espaço seja plano. Plano significa de curvatura igual a zero. O espaço plano é justamente o espaço de curvatura igual a zero. Isso vai dar base, é uma das bases, até uma das principais bases, para a formulação da teoria da relatividade einsteiniana, na qual o espaço, ao contrário de toda uma longa tradição científica e filosófica, que passa inclusive por Newton e vai atravessar praticamente o século XIX, até a formulação dessas duas geometrias não euclidianas, se dava praticamente como axiomático que o espaço seria homogêneo, plano, e o tempo seria uma constante que transcorreria em todo o espaço uniformemente. Então, a revolução que vai ser feita aí é uma revolução que vai redimensionar o espaço-tempo numa outra concepção, que é o espaço-tempo, ligado por hífen, não é isso? Em que o espaço é curvo e o tempo é uma decorrência do encurvamento do espaço, ligado também aos fatores de eletromagnética, etc. Agostinho, Mas dá licença. isso vai ter, inclusive, uma repercussão em todo o pensamento. Quer dizer, depois é que as geometrias não euclidianas são formuladas, que é uma revolução no campo da geometria. E depois que a física einsteiniana é formulada, que é uma revolução no campo da física, isso não é uma revolução só no campo da geometria e no campo da física. Isso é uma revolução no campo do pensamento, no campo da Agostinho, filosofia. A filosofia não pode mais ser a mesma depois de Einstein, por exemplo. Não é mais possível a mesma filosofia. Diga, posso Tereza. fazer uma pergunta? Curiosidade. Essa ideia de que plano é a curvatura igual a zero era co- co- contemporânea da ideia do conhecimento de que a Terra era plana? Porque eu penso o seguinte: se a Terra é redonda e a força da gravidade existe, não existe espaço em que a curvatura seja igual a zero. Mas isso a gente só sabe depois de Einstein. Ah, tá. Por exemplo, dentro de uma geometria newtoniana, é perfeitamente possível. O espaço não é curvo na geometria de Newton. Embora as órbitas dos planetas, por exemplo, sejam circulares, não é? Newton já mostra que as órbitas dos planetas são não propriamente circulares, elas são mais elípticas, mas elas não são planas. Então, uma geometria euclidiana, ela admite, digamos assim, que haja curvas, mas não que o espaço, ele próprio, se encurve. Isso é uma coisa que não é fácil de compreender, porque vai levar às equações que Einstein vai promover, entre as quais aquela questão de que energia e matéria são aspectos de uma só realidade, que é o que vai lhe permitir formular a célebre equação E é igual a mc2, não é? Quer dizer, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, a energia é uma coisa imensa, não é? É a massa vezes a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ao quadrado. E é isso que vai dar justamente a dimensão, digamos assim, física do conceito de matéria e do conceito de energia.
Eu aqui enveredei por uma área que não é a minha, que eu conheço, vamos dizer assim, de segunda mão, não é? Por ter lido e ter trocado ideias a respeito disso com alguns físicos com os quais eu muito aprendi na arte de pensar. Mas é isso, o que o Freud está colocando é que sempre haverá uma inflexão, sempre haverá uma modificação no mais rigoroso e elaborado pensamento do processo secundário por interferência do processo primário. E nós podemos, de alguma maneira, inferir daí que o espaço psíquico, vamos usar essa metáfora, não é? Que o espaço psíquico, por sua vez, não é euclidiano. O espaço psíquico é não euclidiano e não cartesiano e não aristotélico. Ou seja, o princípio da identidade não prevalece, o princípio da não contradição, menos ainda, o inconsciente não conhece contradição, não é? Como Freud vai dizer, de modo que os dois elementos de uma contradição podem existir lado a lado, como se nenhuma contradição houvesse. Tomando aqui de Hobbes um exemplo do que seria algo impossível. Triângulo retângulo, triângulo quadrângulo, como ele diz. Triângulo, quadrângulo. O quadrângulo vai ser um quadrilátero e o triângulo é justamente o triângulo. Há aí uma incompatibilidade de termos, inclusive. Se é triângulo, não pode ser quadrângulo. Não pode mesmo. Na lógica aristotélica, etc., etc., não pode, mas no inconsciente pode. No inconsciente, os termos de uma contradição existem como se nenhuma contradição houvesse. E, na verdade, até esse como se é meio dispensável. Por quê? Não há nenhuma contradição. O inconsciente não conhece o não, nem o talvez, não é isso? A gente já viu isso lá no item B da regressão, uma pequena passagem de Freud, que eu até tenho um artigo sobre isso, os sonhos falam no presente do indicativo, em que eu trabalho um pouco essa questão. Quer dizer, no inconsciente não há negação e no inconsciente não há dúvida. Ou dizendo de outra forma, não existe não no inconsciente e também não existe talvez no Isso, inconsciente. isso é uma característica do discurso da psicose, do psicótico como Schreber. Ele era homem, mas era mulher de Deus. E não Sim, havia nenhum conflito nisso, como para qualquer neurótico teria. pois é. Eu me lembrei daquela expressão do Lacan do inconsciente a céu aberto, Aham, aham. né? Quer dizer, um inconsciente a céu aberto se pode meio que pensar por aí, né? E foi justamente com base, notem bem, que ainda agora a gente estava falando um pouco de gramática, não é? Notem bem esta passagem. Foi com base nessa assertiva freudiana de que não há talvez no inconsciente, que o inconsciente não comporta dúvida, que eu inferi que não existe subjuntivo no inconsciente. Porque o subjuntivo é justamente o modo verbal onde a coisa está sempre em dúvida.
Quero que você viaje amanhã. A frase deixa claro que eu quero. A ação aí é real, concreta. Logo é modo indicativo. Mas o verbo viajar, ele não é. O fato de eu querer que você viaje amanhã não nos esclarece se você viaja ou não viaja. Não é nem fato, né? Parece que eu quero. Mas se você viaja ou não viaja, a frase deixa em dúvida. E é um modo subjuntivo que traz justamente nem tanto essa dúvida, mas essa indefinição. O indicativo designa as coisas de modo preciso. O subjuntivo designa as coisas de modo vago. E ainda por cima, subordinado. Subordinado. Daí o nome subjuntivo, que literalmente é aquilo que você junta de baixo. Subjuntivo é o que você junta de baixo, quer dizer, indicando uma subordinação, uma subordenação. Então, o modo subjuntivo, ele vai sempre trazer, eu não sei propriamente em outras línguas, mas desconfio que sim, mas no português, com certeza, o subjuntivo vai sempre trazer uma oração subordinada. Mas, e se eu disser assim, talvez chova? Isso não é subjuntivo do verbo chover? Mas essa oração não é subordinada. O período é simples, a oração ela é absoluta, ela não é subordinada. Exato, ela não é subordinada, mas o verbo também não está no subjuntivo. Só aparentemente. É isso que se chama de forma optativa, que são aquelas formas verbais que exprimem desejo, não é? Dúvida, essas formas optativas. Quando eu digo talvez chova, eu não posso dizer que a oração é subordinada, mas eu não posso também dizer que o verbo está no subjuntivo. Isso aí não é subjuntivo, porque ele não está junto, em subordinação com nada. É claro que se eu disser assim, eu digo que talvez chova, aí é subjuntivo. Porque aí a oração principal é eu digo, e a oração subordinada substantiva objetiva direta é que talvez chova, que vem completar o sentido do verbo transitivo direto dizer, introduzido pela conjunção integrante que introduz justamente orações que completam o sentido de outra. E Talvez que chova é imperativo? É não, imperativo. talvez chova é uma forma optativa. Nunca ouvi falar nisso. Que ela não está entre os três modos, que são o indicativo, o imperativo e o subjuntivo, Então, não está. nem entre as três formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Ele Então, está posto como forma verbal do subjuntivo. Mas se eu analiso isto pela lógica da língua, e no meu modo de ver, a gramática, no sentido pleno do termo, é a lógica da língua. Isso é que é a gramática, é a lógica da língua. Quando eu digo talvez chova, eu só posso considerar que isso é um subjuntivo se eu, de alguma maneira, fizer um pressuposto de que tem uma oração oculta aí. Por exemplo, eu acho que talvez chova. Aí sim, aí não há dúvida de que ele é subjuntivo. talvez Objetiva chova direta. quando eu chegar. Hein? Talvez chova quando eu chegar. Aí ela é a oração principal. Hum, Quando eu chegar é que é a oração subordinada, é, adverbial temporal, cujo verbo está no futuro do subjuntivo. mentira. Quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar, etc. Aí, Então, né, talvez chova quando. Olha que coisa interessante. Talvez chova quando eu chegar. Não há dúvida de que chegar está no subjuntivo. É futuro do subjuntivo. Introduzido ainda por cima por uma conjunção subordinativa. Quando? Mas chova
eu poderia dizer, mas também é subjuntivo. Não é propriamente subjuntivo. É uma forma optativa que se dá na língua portuguesa com o uso do verbo formalmente no subjuntivo, mas logicamente e sintaticamente, ele, nem morfologicamente, ele não é propriamente um subjuntivo, porque ele não está subordinado a nada. Ele está subordinando a oração seguinte. Então, a Agora, oração talvez chova é a principal. agora E o uma verbo não está no subjuntivo, está na forma optativa. mais uma pergunta, eu juro que é a última da noite. Há uma importância clínica disso. Quer dizer, quando alguém usa uma forma verbal no subjuntivo ou no indicativo, né, é lógico que tem que se considerar o recurso de linguagem do sujeito, né? Isso tem que ser considerado, mas um sujeito que tem um recurso, farto recurso de linguagem, quando ele diz numa forma subjuntiva ou numa forma indicativa, isso faz diferença para a escuta. É uma hipótese, estou perguntando. Pode fazer, pode fazer. Porque quem vai encontrar essa diferença é a escuta. Aham, aham. É a escuta, por assim dizer, que vai achar essa diferença e devolver para o sujeito, Uhum. que pode passar batido ou se pode dar conta disso e, a partir daí, fazer diferença, digamos assim. Fazer diferença para si próprio, no seu próprio processo de análise. Bom, eu já estou vendo que eu nem me dei conta do tempo e já são 8h25. Dessa vez eu me extraviei mesmo. Mas há uma coisa que eu sou assim, há várias coisas que eu sou apaixonado. Uma delas é gramática, a gramática da língua portuguesa, porque foi por aí que eu comecei a minha trajetória docente, ainda com 17 anos de idade, dando aula de português em cursinho. Eu tinha acabado de passar no vestibular e fui convidado, porque eu já ensinava em casa particular para alguns alunos, e fui convidado pelo dono de um cursinho pré-universitário aqui para dar aula de português. E eu me lembro que na hora que eu cheguei, eu estava com uma boina vermelha, porque tinham raspado a minha cabeça, não é isso? E a boina vermelha era justamente do curso de Direito. A maioria dos alunos da turma era mais velha do que eu. Eu tinha 17 anos, que foi quando eu passei no vestibular. Então, no que eu tirei a boina vermelha, a turma caiu na risada, não é? E eu, o que pude fazer foi rir junto. O que mais eu podia fazer em relação a isso. Mas foi por aí que eu comecei. Foi dando aula de português. E para dar aula de português, eu tive que ir atrás, mas eu tive um grande professor antes disso, que havia me ensinado que o que importa nessas coisas todas são as relações lógicas. Quando eu digo que algo é um adjetivo, ele só é um adjetivo se a sua posição lógica o constituir como adjetivo. Por exemplo, quando Freud diz assim, pensa representação meta, ele usa esse meta no sentido adjetivo, e, no entanto, meta é um substantivo. Quer dizer, é a posição e o sentido do termo que vai dar a sua função tanto morfológica quanto sintática. Morfológica, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, etc. Sintática, sujeito, predicado, objeto, oração principal, subordinada, etc. e tal. Então, eu tive essa sorte, porque foi uma sorte, de ter começado por aí, a pensar as coisas a partir da sua função lógica na frase. Não é? Quer dizer, qualquer categoria pode se transformar em outra.
depende da posição que ela ocupe, posição que eu digo é posição lógica, da posição que ela ocupe na construção da oração e do período. E isso tem efeito na situação do sujeito, na constituição do sujeito. Isso, o sujeito, ele se constitui exatamente aí. Isso. E a palavra sujeito, na sua etimologia, já nos aponta nesse sentido, não é? Assujeitado a. Porque o sujeito, etimologicamente, significa o que é jogado de baixo. Hum. É isso que significa sujeito. Então, o substantivo, digamos assim, é aquilo que está debaixo. Ó, substantivo, esse STA é do verbo estar. Então, o substantivo, substância, vem justamente disso, aquilo que está sub, aquilo que está debaixo. Com o sujeito ocorre a mesma coisa. Ele perdeu o B. Mas ele perdeu o B na palavra sujeito. Quando eu digo subjetivo, o B que a palavra sujeito perdeu já apareceu na palavra subjetivo. Não é verdade? Então, esse su de sujeito é o mesmo prefixo sub do latim, que significa embaixo, por baixo. Então, substantivo é aquilo que está debaixo, sujeito é aquilo que se lança debaixo, esse Ejetado, né? ejetado. Esse Ejetado. mesmo ejetado é aquilo que se lança para fora. Hum. Injetado é aquilo que se lança para dentro. Subjetado é aquilo que se lança para debaixo. Olha, Então, realmente, a etimologia. Quem foi que ainda agora falou da etimologia? fui eu que disse que citei você quando eu fui procurar a etimologia da palavra punir. Sim, sim, mas teve uma pessoa que disse até que tem um dicionário que o pai Ah, dela. Simone. Hein? Simone. Simone. Foi Simone. Simone. Eu Pois não é, sabia. Foi a realmente, Simone. Mas eu acho realmente. que a gente, para caminhar em alguma possibilidade de entender melhor um significante, precisa da etimologia o tempo todo, né? Precisa. Não é Eu à caminho toa. com a etimologia. Exato. Não é à toa que filósofos de grande amplitude, como Nietzsche, por exemplo, diz que não é possível fazer filosofia sem fazer etimologia. Uhum. Heidegger também diz isso. Não é possível fazer filosofia sem saber, sem fazer etimologia. Antes de começar a palestra do Agostinho, nós estávamos aqui num papo solto, e eu estava levantando a hipótese que, para mim, a etimologia é a história do significante, porque, Isso, através dos tempos, os significantes ocupam, não, eles têm funções diferentes na medida que ocupam lugares diferentes nas frases. E a etimologia é você contar a história de como ele estava na frase, de qual era a função dele até os dias atuais. Isso enriquece perfeito. muito a escuta, né? Quer dizer, a etimologia ela vai buscar a palavra desde as suas origens mais arcaicas, Aham. que geralmente nós tomamos aqui do grego e do latim. Mas o grego e o latim já provém de outras mais antigas, como o sânscrito, etc. Então, a etimologia vai cavar, digamos, os sentidos mais arcaicos da palavra, mas ela também pode acompanhar a palavra ao longo da sua evolução. Evolução no sentido de movimento. E é curioso que a Oi, desculpa, Sim, etimologia, gente. só apesar de trazer desculpe esse percurso, interromper. Desculpa, ele desculpa, porque eu queria jamais só vai que se fosse alcançar o reunido. nascimento da palavra. Pessoal, a gente tem reunião do diretório. Ah, tá. Já passou aí uns minutinhos. Então tá, gente, Muito desculpem aí bom, eu Sim, ter Boa obrigada. ficado. noite. Obrigada, Agostinho. Mas Muito mais uma vez eu fui tomado pela
pelo princípio do prazer, no fundo, né? Pela paixão. Seja bem-vindo ao seu princípio do prazer. Gente, até Nós a seguimos próxima. ele. Foi ótimo, inclusive essas conversas aí que passam pela gramática, elas são muito importantes, né? Então, Muito. sim. Eu sou absolutamente vidrado nisso. Beijo, até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite, obrigado, gente.